Animarium, Os Amigos Secretos, é o novo quadrinho da Crase Editora. Está em pré-venda no Catarse. Visite para mais informações. Conto com seu apoio. Link na descrição. E sim, vai nascer aí mais um quadrinho de minha autoria da Crase Editora, mais uma obra nova que nós estamos publicando, eu e a Juliana Canton com Animarium, Os Amigos Secretos. Vocês acabaram de ver o anúncio aqui antes de começar o vídeo e eu sei que o som estava meio estourado, foi culpa desse cara aqui, né, Gui? É. O Gui colocou o som para acordar todo mundo, né? E, bom, enfim, gente, o quadrinho, ele tem aí 200 páginas mais ou menos, 224 para ser mais preciso, e ele vai ser inteiro preto e branco, miolo, com a capa colorida, tá? Ele vai ser preto e branco igual o Gui aqui. Mas o motivo da arte em preto e branco não é só uma questão orçamentária, né? Porque, claro, o quadrinho colorido é muito mais caro de produzir, a gente não quer deixar uma obra muito cara para a pessoa comprar e ler, né? Ainda mais o pessoal hoje está acostumado com o mangá, tudo. Mas também, gente, a arte em preto e branco não é só ausência de cor. Tem toda uma técnica consciente que os autores utilizam, né, a arte em preto e branco para trabalhar melhor a sua narrativa visual, também para colocar ali a sua identidade, o seu estilo, é uma escolha consciente. Então, o preto e branco não é só não teve cor, tem um motivo para isso, de você explorar a sua arte, e nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Ei, Gui, tem uma coisa que eu queria te mostrar, cara. Olha que legal, é o Juvenal. Pois é, agora tem um Juvenal de verdade aqui, ó. Ele mexe os braços, ó. O Juvenal. Vamos pro vídeo. Sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Thiago Spike, desenhista, quadrinista, professor de artes. E pessoal, para quem vai na CCXP, não deixe de visitar a Crase Editora. A gente vai estar com o stand lá novamente com os lançamentos Animarium, Os Amigos Secretos e o nosso novo livro didático de criação de personagens, além de muitos parceiros e materiais de arte que vão estar lá em breve. Vou estar anunciando aqui para vocês, belezinha? Arte em preto e branco. Eu quero começar mostrando um exemplo deste livro aqui, Framed Ink, do Marco Mateu. Eu ainda vou conhecer esse cara, porque o trabalho dele é sensacional, esses livros altamente recomendado, tá? Que assim, eu tive um professor que ele dizia que com o desenho em preto e branco a gente consegue desenhar formas, silhuetas, contrastes, texturas, e com a cor a gente consegue transmitir sensações. De fato, a cor por si só transmite sensações, né? Mas não quer dizer que o desenho em preto e branco não consiga evocar sensações, é que é diferente. Mas eu vou fazer ainda vídeos mais falando sobre teoria das cores que acho que vocês vão gostar. E ele dá um exemplo muito interessante aqui, e por gentileza aproxime a câmera. Ele deu esse exemplo, né, dessa imagem com um vaso de flores. O primeiro é uma foto, depois são dois desenhos, em que ele diz assim, né? É só um vaso de flor, sem nada. Mas será que a forma como você percebe as outras duas imagens é igual? Não tem diferença nenhuma? Claro que não, né? Você pega essa imagem do meio, você sente uma coisa até meio de entardecer, você talvez visualize a atmosfera do momento do fim da tarde, né, talvez até o cheiro do local você consiga perceber. Tem mais coisas que você percebe nessa imagem desse vaso, sem ser meramente a imagem do vaso, não é? E já aqui a última imagem, que é o chiaro escuro, aqui o alto contraste, você tem uma sensação de penumbra, ele dá um ar um pouco mais tenebroso, mais fúnebre talvez, né? Então são sensações que você percebe aqui sem elas necessariamente estarem explícitas ou descritas. Então aí o desenho é que ele entra nesse campo das sensações, de como que a gente percebe aí o desenho, né? E claro que em Animarium eu uso isso, né? Ali a técnica do alto contraste para elaborar a narrativa e também criar ali as sensações que eu quero. Vamos ali então fazer uma viagemzinha em algumas páginas que vocês podem ver da HQ. Primeiramente, né, vou colocar uma imagem, essa aqui já é, né, do decorrer da história, e sim, gente, vai ter cenas de ação ali na HQ de Animarium. A história gira em torno aí dessas três crianças, desses três mascotes delas, esses bichinhos, que é o Flip, o sapinho, o Koji, que é essa raposa, e a Krylia, que é essa vagalume, né? E a história é em torno do que são essas criaturas, né? Qual a origem delas e esses estranhos seres assombradinhos aí que vêm atacá-los, né? Então veja, essa cena ela tem bastante preto, tem bastante peso, né? Eles estão num corredor de um prédio abandonado. E o primeiro conceito do alto contraste é o fundo predominantemente preto sobre a figura predominantemente branca e figura predominantemente preta sobre fundo predominantemente branco. Tem alguns macetes que a gente pode usar também
no sentido de contraluz para enxergar melhor os contrastes, mas a ideia é não ser tão apegado à linha em alguns momentos, né? Conforme vocês veem no desenho. Eu não uso muita retícula, tá? Aliás, eu não uso. Tem aqui esses detalhes meio grafitados nos monstros, mas é exatamente para dar a sensação que eles são umas criaturas meio estranhas, né? Eles destoam do natural ali, né? Então veja que a narrativa, você começa ali com os tubos ali de cima indo em direção com um ponto de fuga para dar atenção, para que ele é o enfoque, né? Ele é o vilão ali que as crianças estão correndo para enfrentá-los. Na página seguinte, você tem o monstrinho fungo agarrando ali o Flip, que vai ser atacado. Reparem que eu usei ali um arco preto no fundo, num sentido gráfico. Ele não é uma coisa que está lá como um elemento do cenário, ele tem uma função gráfica. E no lado direito você tem ali a curvatura, que ele se completa no quadro do meio, fecha ali onde a cria ela vem e salva o Flip pegando o bichinho, e no piso você tem o aro, né, indicando para o quadro de baixo, fazendo um movimento zigue-zague, onde novamente você tem o efeito, né, do fundo diagonal preto ali para direcionar a visão do leitor. Novamente e aí o Nico bate pênalti, né, com o bicho e chuta ele no bicho. Então veja que você tem aí o Z, né, o zigue-zague, indo em direção à narrativa, à fluidez, né? E o monstrão é acertado ali pelo bichinho bichinho de fuligem, de fumaça que estoura ali. Então, veja que assim, eu usei o preto ali no fundo exatamente como um aspecto gráfico para conduzir a fluidez da leitura da página para o leitor, né? Você pode usar isso com os elementos do ambiente, também de uma forma gráfica para ornar ali na sua narrativa visual, tá? Claro que também tem toda a forma de como você concebe os quadros. No quadro seguinte aqui você pode ver, né, que a Becca tá jogando água no Flip. O Flip, quando ele tá molhado, ele fica mais forte, né, ele consegue saltar mais alto, ele tem mais impulso, né, como se fosse aí um boost que ele ganha. Então veja que você tem ali aquela cena fechada dela jogando água nele, o bichinho agarrando ele e ele resolve revidar, saltando, e ele arrebenta o bicho no teto. Então você tem um quadro comprido ali que, obviamente, a leitura ela acompanha, né, essa visão de altitude, dando força para esse impacto que ele dá quando salta, tá? Então, aqui tem um exemplo de como que eu gosto de usar um pouco esse peso, né, graficamente, para conduzir também a narrativa, né, do desenho, que é um traço mais cartunesco, né? Para quem leu o meu outro quadrinho de terror da Aristocracia das Crianças Perdidas, né? Claro que lá era um traço muito mais carregado, né? Aqui era um traço um pouco mais cartunesco para a história que eu estou contando. Mais uma sequência aqui do contraste aliado à narrativa, em que as meninas elas estão, né, explorando um certo ambiente ali meio escuro e usando a luzinha do celular. Antes que você ache que tá tudo muito chapado, é porque elas estão falando, tá? Então quando a gente faz quadrinhos e sabe que vai ter fala ali, né, os textos já são escritos antes, não tem por que eu lotar de detalhe e firulinha, porque vai tampar depois, tá? Então, aqui um exemplo onde eu já uso o peso da sombra nos próprios elementos do cenário, né? Então veja ali onde elas entram, elas dão uma analisada e vão caminhando ali nos corredores onde está tudo meio abandonado. Então ali embaixo, veja que é um corredor que elas entram, elas viram ali uma silhueta, né, passeando ali pelo ambiente, meio na penumbra, e conforme elas vão se afastando, o corredor vai ficando escuro, como se fosse perdendo o reflexo da luz que elas estão emitindo, né? Então, caminham e termina o último quadro com elas subindo uma escadaria, que é onde vai ter ali a virada de página, né? Só que terminando com a escadaria, né, subindo, porque essa é uma página par, ou seja, a página ímpar, a próxima, você vai começar lá em cima no primeiro quadro. Então ela sobe, né, em direção ao primeiro quadro da próxima página, que é essa aqui. Mais uma vez elas estão subindo, deixando a escuridão para trás, né, vindo em direção à câmera. Sobe um andar, sobe outro, veja que a sombra ali da Becca e do Flip, elas vão em direção ao que vai sendo deixado para trás, até que elas chegam num terceiro andar ali, está bloqueado. Veja que a posição dela de diagonal para baixo já puxa o seu olhar para o quadro que está embaixo. Veja que a perspectiva do quadro do meio, onde as meninas estão meio inclinadas, aponta para o quadro de cima, ou seja, você tem ali o direcionamento da narrativa visual puxado para lá. O fundo preto destaca as figuras, tá? Se eu colocasse muitos elementos no cenário ali, poderia perder ali um pouco da visualização.
e o Koji, ele vê alguma coisa, ele sai correndo no corredor, onde elas acompanham e encontram ali no final alguma coisa marcante, que um Fúmuro ali, ele tá preso, pendurado, amarrado. Neste momento eu transformei elas em silhuetas. Por quê que eu usei silhuetas? Exatamente para você criar a penumbra ao redor da figura que está sendo ali apresentada, ganhando destaque, né? Então, eu podia desenhar elas com linha, tudo bonitinho, podia, mas nesse caso eu quis, né, o alto contraste, ele trabalha com uma leitura mais objetiva. Você bate o olho, lê a imagem, né? Você não fica ali pegando os miúdos. Eu posso trabalhar nisso, dar uma outra interpretação quando eu coloco mais detalhes, mas nesse caso, como é uma cena um pouco mais dinâmica, né, e para enaltecer a penumbra, eu optei por usar o contraste. Tá? Então é uma escolha sempre consciente. Bom, agora para outros exemplos também de passagens da ambientação. Vamos aqui para uma próxima amostra para vocês, né, do alto contraste na nova HQ, onde eles vão passear por um bosque que ele é bem rico de informação. Então o primeiro quadro ali você vê as árvores já bem mais detalhadas, ou seja, o primeiro plano predominantemente preto e ali embaixo predominantemente branco, para você ver as figuras que são pequenas, onde elas estão se encontrando. O quadro do meio você tem ali uma silhueta, né, mais planificada das meninas conversando. Esse é o tipo de elemento narrativo que eu gosto muito de usar nas minhas histórias. Se você já leu outros quadrinhos meus aí, você já deve ter visto passagens assim de um quadro comprido com a silhueta. Eu acho ótimo porque ele dá uma sensação de tempo discorrendo, né? Aquela calmaria de uma conversa, que é o que acontece aqui, elas conversam, né? Novamente você tem ali no quadro de baixo o primeiro plano predominantemente preto das folhas, né? E ali embaixo predominantemente claro, porque também é uma cena diurna, diferente da anterior, que era uma penumbra, um lugar fechado, escuro. Eles se encontram ali no Parque do Matão, né? Parque Matão com o Nico. E aqui você tem uma página onde o ambiente é muito mais detalhado, tá? E as figuras, elas ficam mais limpas em um ambiente mais rico. Por quê? Qual que é a ideia numa página dessa? É exatamente o leitor se sentir imerso, acompanhando as crianças em um ambiente mais cheio de informação. Então aqui nas passagens de baixo que você vê as crianças andando ali na cena das tartarugas, né, veja que eles viraram silhueta e as tartarugas, o ambiente ali, o fundo é bastante carregado. Então a ideia aqui na narrativa, né, usar o contraste aqui é para trazer essa imersão nessa cena, né, onde a perspectiva também é aplicada. Novamente, o elemento narrativo ali, né? Eles andam da esquerda para a direita, que é o próximo quadro. Tem ali uma perspectiva ali de baixo para cima, né? Visão de minhoca, né? De baixo para cima. Essa raiz que a Becca tá passando aponta para o quadro da direita, né? O pé dela, apesar de estar visto de baixo para cima, também aponta para a direita, que é o próximo quadro, onde eles chegam ali onde tem uma pontezinha, mais tartarugas apontando para eles ali. Né, também trazendo essa penumbra, e vão chegar em algum lugar, né, e vai ter as próximas páginas, mas aqui já tá bom para mostrar para vocês, tá? Então essas são algumas páginas de Animário, né, da minha nova HQ, junto com a Juliana Canton, que no momento que eu tô gravando esse vídeo tá com 77%, nós ainda não atingimos a meta, mas com o seu apoio a gente pode chegar aos 100% ali, e vai se lançar na CCXP no stand da CRAS, tá? Vai ter umas coisas bem legais ali. Se você não apoiou, dá uma conferida ali para você saber mais detalhes da sinopse, do que se trata, tudo tá ali na campanha. Tem recompensa exclusiva, item de colecionador que só vai ser feito para quem optar ali pelo Catarse. Para quem não conhece o sistema, é uma pré-venda, tá? Que você tá acreditando no nosso trabalho no momento em que ele está sendo produzido, mas, gente, já está pronto, então fiquem tranquilos que o quadrinho vai sair. Você só garante itens exclusivos, tá? Apoiando a pré-venda. Então são os últimos dias, corre lá pra gente chegar no 100%. Tem ali a bag também, o diorama, que vai ser feito contado para quem escolher essas opções. Tem outros packs com outros livros também, você pode acessar ali e conhecer, tá? Então, gente, tem outras técnicas de alto contraste também, inclusive algumas que eu ensino ali no Como Desenhar, tá? A Shura, a linha clara, a linha com contrastes, enfim. Eu gosto do alto contraste e também linha com variação de espessura. Tem outros estilos também, tá? E só para finalizar, vamos colocar a imagem da capa. Vocês estão vendo o lápis dela e a capa, que assim, como vocês já viram bastante, mas veja que na capa, como eu já ia colorir, o tipo da arte final não foi o mesmo que você tem dentro do quadrinho, porque eu já estava levando em consideração as cores que eu ia usar, né? A paleta de cores que seria aplicada ali.
né? Esse tom meio roxo indo pro laranja, esse contraste. Então é intencional, né? No caso da ilustração ia ser colorida, eu tenho um pensamento diferente. Daria para eu fazer uma versão colorida de Animarium? Dá na verdade, tá? Mas o tipo de pintura que eu tenho que escolher para uma arte com alto contraste, a pintura ela não pode conflitar com a arte final. Ela tem que ali trabalhar junto para a ilustração funcionar melhor. Então outro ponto importante também na hora de você pensar no tipo do acabamento da sua arte e na cor, beleza? Mas isso fica para um próximo vídeo para a gente conversar, tá? Aqui vocês viram um pouquinho do preto e branco como elemento narrativo, não só para quadrinhos, para ilustração também, para composição. E se você gostou do vídeo, não esquece do like, deixar um comentário para mim, e se você quiser, apoie a campanha, eu vou deixar aqui na descrição para você acessar últimos dias de campanha. Muito obrigado para quem já confiou no nosso trabalho, para quem já apoiou, tá ali à sua disposição, e a gente se fala nos próximos vídeos, beleza? Um grande abraço, nos vemos aí, estamos conversados por enquanto. Tchau!